Muito bem, pessoal, vamos voltar aqui no estudo, então, dos nossos fatos permutativos, beleza? Olha só, fato permutativo, eu comecei pelo fato entre elementos do ativo, então eu só estou mexendo com bens e direitos, eu não estou fazendo mais nada. Esquece as obrigações, aqui estou olhando só o ativo, beleza? Recebimento de vendas a prazo, presta atenção comigo. Pô, eu vendi a caneta para você, tá? Vendi a caneta para você, você falou, ó, Vinícius, porra, eu posso te pagar no dia 1º? Aí eu fico, caralho, velho, dia 1º? Porra, tu é meu parceiro, tá tranquilo. É porque dia 1º eu recebo e tal. Beleza. Velho, quando eu te vendi, eu estou com o direito de receber, tá entendendo? Eu te vendi a prazo, eu tenho um direito. Ativo representa os direitos também, né? Bens e direitos, certo? Aí você foi lá e me pagou. Você estava me devendo, sei lá, R$100. Aí eu tinha um direito de R$100. Você me pagou. Quando você me pagou, eu estou recebendo o dinheiro, não estou? Então vai acontecer o que com o meu ativo? Meu ativo vai aumentar. Meu ativo vai aumentar. Por que seu ativo vai aumentar? Ué, eu não estou recebendo dinheiro? Estou recebendo dinheiro aqui, ó, R$100. A gente coloca aqui, ó, recebimento do dinheiro, pô. Tá me pagando, não é isso? Show de bola. E aí, Vinícius? Agora eu tô diminuindo um outro ativo. Qual o ativo que eu tô diminuindo? O meu direito lá que eu tinha de receber, pô. Tá? Então aqui a baixa do direito, ó. Porra, se você me pagou, você não tá devendo mais nada pra mim. Se você não tá devendo mais nada pra mim, eu não tenho mais nenhum direito contra você. Então eu estou recebendo dinheiro e tô dizendo o seguinte, aí beleza, ó, tá riscado aqui, ó. Vou riscar aqui, ó, do meu caderninho. Risquei do meu caderninho o dinheiro que eu tinha para receber de você. Acabou. É assim que funciona. Certo? Então no recebimento, a venda já foi feita. Eu só preciso receber o dinheiro. Quando eu recebo o dinheiro, eu troco um ativo pelo outro. Ó, eu tinha um direito para receber. Eu troco esse direito para receber pelo dinheiro. Acabou. Certo? É isso, ó. Começa a raciocinar comigo. Já vai raciocinando, tá? Já vai raciocinando. Então, tô recebendo um bem e dando baixa num direito. Beleza, Vinícius. Segue o bonde. Alienação de bens pelo valor nominal. Pelo valor nominal. O que é isso? Eu tenho um carro. O valor contábil do meu carro, veja, eu não estou falando em valor de tabela FIPE, eu não estou falando em valor de mercado, eu não estou falando em valor de concessionária, eu estou falando valor contábil, o valor que está registrado na contabilidade, tá? E Vinícius, pode ser diferente? Pode, não tem nenhum problema. Nós vamos lá na frente entender que quando você compra o carro, ele pode ter uma depreciação maior, menor, depender do método de depreciação, do tempo de uso que você quer usar, da vida útil dele, tem uma série de fatores que podem influenciar o valor contábil. Mas aqui eu quero raciocinar com você o seguinte, eu tenho um carro, meu carro vale R$50 mil. 50 mil é valor contábil, tá? É o valor registrado pela contabilidade, não é o valor de mercado dele. Tudo bem? Tranquilo. Aí eu vou lá e vendo, eu vendi meu carro, tá? Eu vendi meu carro. Por quanto? Pelo mesmo valor contábil. Ele valia 50 mil na contabilidade, eu fui vender, eu vendi por 50 mil. É um fato permutativo. Por quê? Porque eu estou trocando um carro de 50 mil por 50 mil em dinheiro. O raciocínio é muito parecido com a aquisição. Só que aqui você não está adquirindo, você está vendendo pelo valor nominal. Por que você tá enfatizando isso, Vinícius? Porque se você vendeu por um valor a mais, você tá saindo 50, entrando 60. Então, peraí. Tá mexendo alguma coisa aí. Tá entrando mais dinheiro do que tá saindo de bens. Se você vendeu por 40, tá saindo 50, tá entrando 40. Então, você tá entregando um carro e recebendo um valor menor por isso. E esses fatos, né, são mistos. São outra coisa. Aqui você tem um carro que vale 50 e tá vendendo por 50. Então, como é que funciona isso, Vinícius? É simples, mesma coisa, vai aumentar um ativo no valor de 50 mil, certo?
Isso aqui é o quê? O recebimento do dinheiro. Certo? E vai diminuir um outro ativo. Tá? Também no valor de 50 mil, por isso que a gente está falando aqui, ó, valor nominal, é o valor registrado pela contabilidade. E aqui representa o quê? A saída do veículo. O veículo saiu do meu patrimônio, não é mais meu. Tá? Vinícius, isso daí, pessoal, é uma venda sem lucro? É uma venda sem perda. Né? Pode aparecer na sua prova. Venda sem lucro, venda sem perda. Ou venda pelo valor nominal. Ponto. Beleza? Não teve lucro nem perda. Você nem ganhou nem perdeu. Tá trocando uma coisa por outra. Certo? Gente, reforço. Se tiver complicado, volta, assiste o vídeo, veja de novo a explicação devagar, raciocina. Estou tentando explicar bem devagar, bem pausadamente, porque isso é muito. Isso é IPC, você já sabe o que é IPC. Essa aula é IPC para o curso inteiro. Essa aula é imprescindível, tá? Vamos lá. Adiantamento concedido. O adiantamento concedido é outro exemplo. Você já sabe que vai aumentar um ativo e vai diminuir um outro ativo no mesmo valor. Vamos imaginar que eu concedi um adiantamento de R$2.000 para o meu funcionário. O que é que está acontecendo? Por que está diminuindo o ativo aqui, Vinícius? Estou entregando dinheiro para ele, né? Entrega do dinheiro. Então, meu funcionário, tá? O funcionário, ele recebeu dinheiro. Então, tá saindo dinheiro da empresa, ó. Tô perdendo dinheiro na empresa, tá? Tá perdendo dinheiro. Em contrapartida, o funcionário recebeu sem trabalhar. O funcionário já recebeu sem trabalhar. Então, ele vai ter que... Ele tá devendo para a empresa. Se o funcionário tá devendo para a empresa tem um direito em relação ao funcionário. O funcionário está devendo para a empresa. Se o funcionário está devendo para a empresa, eu tenho um ativo, que é um direito que a empresa tem. Então, o adiantamento concedido é muito comum, esse exemplo, adiantamento a funcionário. Pode aparecer também, pessoal, adiantamento, tá? A fornecedor, adiantamento a cliente, pode aparecer várias coisas, tá? Se bem que adiantamento a cliente não existe, né, que é venda a prazo. Mas adiantamento a funcionário, eu adiantei um valor para o funcionário está me devendo aquele valor. Eu adiantei para um fornecedor, entreguei o dinheiro para o fornecedor está me devendo. Então, adiantamento a funcionários, você adiantou ao funcionário, tá bom? Beleza? Então, esse é outro exemplo de fatos permutativos entre elementos do ativo. Vamos lá, segue o bonde. Pagamento de despesa antecipada. O raciocínio é exatamente o mesmo do adiantamento. Você aumenta um ativo e diminui um outro ativo. Isso daqui, ó, despesa antecipada, cai muito em prova, tá? O raciocínio por trás. Vamos supor aqui 12 mil. Vamos imaginar que isso aqui seja o seguinte, ó. Tá diminuindo o ativo pela entrega do dinheiro. Você tá pagando, né? Então você tá entregando o dinheiro, entrega do dinheiro. Beleza? Entrega do dinheiro. E aqui, você tem o direito por quê? Pela despesa antecipada. Se eu já paguei antes de ter, eu tenho um direito. Como é que funciona esse negócio aí, Vinícius? Eu coloquei 12 mil porque eu estou associando o seguinte, você passou no concurso, vai alugar uma casa, vai pagar 12 mil adiantado. Certo? Passou no concurso, chegou lá, tomou posse, lindão, bonitão, bonitona,
Pá, começou a trabalhar, vai alugar uma casa para você morar. Alugou uma casa de deu 12 mil reais adiantado. Pá! 12 mil de aluguel, R$ 1.000 por mês. Um ano de aluguel adiantado. Cara, é óbvio, não é que você tem o direito de usar o imóvel por um ano. É óbvio. Mas veja, você tem o direito de usar o imóvel porque você já pagou adiantado. Então a despesa antecipada e o adiantamento concedido tem a mesma o quê? Natureza, em essência. Em essência é a mesma coisa. O que muda é que quando você tem um adiantamento e você vai receber de volta em alguma coisa. Quando você tem uma despesa antecipada, em volta você não recebe nada. Ué, Vinícius, como assim? Veja lá, você adiantou para o fornecedor. O fornecedor vai te dar de volta o quê? Vai te dar de volta mercadoria. Você adiantou ao funcionário. O que você vai ter de volta? Você vai ter de volta o trabalho dele para a empresa. Quando você paga o aluguel de volta, o que você tem de volta? Nada. Você só tem o direito de usar o aluguel. Então, a diferença do adiantamento concedido para a despesa antecipada é isso, que no adiantamento concedido você vai ter algo em troca e na despesa antecipada você não vai ter nada. Lá na frente nós vamos entender que isso é a despesa. Então o uso do imóvel é a despesa. Quais são os 3 exemplos de despesas antecipadas mais comuns em prova? Já adiantando para você o que nós vamos estudar lá na frente, lá no balanço patrimonial. Aluguéis, seguro e assinatura de periódico. Periódicos, jornais, revistas, tá? Agora entra até o serviço de streaming, né? Pagou adiantado, já está com direito. Então a despesa antecipada, pessoal, tem um raciocínio muito próximo do adiantamento concedido. Lembre-se do que eu falei com relação a se você vai receber ou não algo em troca. Beleza? Fatos permutativos entre elementos do ativo e do passivo. Aqui é aquilo que eu falei para vocês, né, sobre o ativo e o passivo ou aumentam no mesmo valor ou diminuem no mesmo valor. Ponto e acabou. Certo? Então, se eu aumento no mesmo valor, se eu diminuo no mesmo valor, o ativo e o passivo, o PL não altera. Vinícius, eu não consigo perceber. Coloca número, pô. 10 menos 8, 2. 11 menos 9, 2. Eu aumentei um no ativo, um no passivo. Então, se o ativo aumenta e o passivo aumentam no mesmo valor, o PL não altera. E se diminuir? Também, ó. 10 menos 8, 2. 9 menos 7, 2. Então, eu diminui um no ativo, um no passivo, o PL não se alterou. Beleza? Então, isso é um fato permutativo entre elementos do ativo e do passivo. Venha comigo, ó. Aquisição a prazo. A prazo. Quando eu faço aquisição a prazo, eu vou aumentar um ativo. Vamos imaginar que eu estou comprando um imóvel no valor de 500 mil. Então, eu aumentei o imóvel, certo? Então, aqui, ó, aquisição do imóvel. A entrada do imóvel no meu patrimônio. Imóvel é um bem, certo? Beleza, Vinícius. E aí? Agora eu vou aumentar o quê? Um passivo. Por que eu estou aumentando o passivo? É porque eu financiei, estou com uma dívida a pagar de 500 mil. Lembra que passivos são dívidas, né? Então, ó, dívida do imóvel. Beleza? Então, aumentei 500 mil no ativo, aumentei 500 mil no passivo. Tranquilo, mesma coisa, tá? Porra, Vinícius, mas e se eu fizer com juros? Aí é que entra um rolê. Porque com juros, aqui vai entrar o que eu falo para vocês do regime de competência. Qual é o fato gerador dos juros? Quando é que ocorre, qual é o momento fático no mundo que fala assim, cara, agora eu tenho que pagar juros, não tenho o que fazer. É o tempo
O fato gerador dos juros é o tempo. Por isso que a taxa dos juros é temporal. Ao mês, ao ano, ao semestre, ao trimestre, ao bimestre. Então, a taxa de juros ela é temporal porque o fato gerador dos juros é o tempo. Por que eu tenho que pagar juros? Porque você está pegando um bem que não é seu e trabalhando com ele. Então, ao final, você vai remunerar esse capital, esse bem, esse dinheiro. Então, por isso que eu pago juros. Eu pago juros em razão da disponibilidade. Eu, Vinícius, tenho 100 mil, empresto para você, eu estou dispondo de 100 mil para você. Ao invés de eu pegar o meu 100 mil e trabalhar, eu estou prestando para você. Então, você vai remunerar esses 100 mil para mim. Essa é a lógica. Mas por que só não paga de volta? Porque eu vou ficar sem esse dinheiro durante um tempo? Então, os juros é a remuneração do dinheiro e a taxa é temporal. Então, se o tempo não passou, não tem juros. Por isso, quando você compra um carro financiado, tá lá, você tem que pagar a parcela de R$1.000. Nessa parcela, quem já estudou matemática financeira, sabe que tem R$1.000 é a parcela mais os juros, certo? Mas aí você, sei lá, você comprou o carro agora, esse mês. Mês que vem você ganhou na loteria, você vai lá quitar o carro. O que o banco é obrigado a fazer? Descontar todos os juros das prestações. Por isso que quando você paga adiantada a prestação, ela diminui de preço. O valor da prestação diminui. Por quê? Porque os juros não aconteceu. O fato gerador dos juros não aconteceu. Se o tempo não passou, não há incidência de juros. Beleza, Vinícius. E por que então a aquisição a prazo com juros é fato permutativo? Porque tem um juros embutido na dívida que não aconteceu ainda. Então a gente precisa fazer um negócio na contabilidade chamada retificação de valor. Então vamos imaginar aqui um carro. Vem comigo, ó. Eu comprei um carro. Meu carro vale 100 mil. Então ativo, está aumentando o ativo no valor de 100 mil reais. Então, a aquisição do veículo. Certo? Em contrapartida, está aumentando o meu passivo. Só que com juros, eu assumi que eu vou pagar 130 mil reais. Então, dívida com o banco. Ora, se o veículo vale 100 e eu estou me obrigando a pagar 130, eu sei que tem juros embutido na minha dívida de 30 mil. Porém, no momento em que eu compro, não tem juros. Como assim, Vinícius? Olha só, eu assumi a obrigação de pagar os juros, mas contabilmente falando, naquela data, no dia que você compra, não tem nada de juros. Mas a obrigação de pagar, ela reflete um valor com juros. Então, o que a contabilidade precisa fazer? O que a gente da contabilidade pensou? Falou assim, velho, eu tenho que fornecer a informação para a tomada de decisão. É isso que a contabilidade faz, não é? Fornece informação para tomar decisão. E a gente vai aprender lá na frente que essa informação ela tem que ser relevante, ela tem que ser fidedigna, ela tem que dizer exatamente, olha, tem que ser certinho. Porra, dos 130 mil que eu assumi, porque eu assumi a obrigação de pagar 130 mil, 30 mil é de juros que ainda não aconteceu, de um juros que ainda não existe no mundo fático. Ele não, eu vou pagar, mas ele ainda, o fato gerador dele não aconteceu. Então eu tenho que fazer o que com esse valor? Retificar. E a gente vai chamar aqui, ó, vem para cá. Eu vou aumentar, vou até colocar aqui em outra cor, vou colocar aqui em laranja. Aumenta uma retificação do passivo no valor de 30 mil. Tá? E por que eu tenho que fazer isso? Você vai anotar aí, ó, juros não incorrido. O que significa, Vinícius? Juro não incorrido. Juros que não aconteceu. É o que a gente chama de retificador do passivo.
Retificador do passivo. Vinícius, existe retificador do ativo? Existe. Existe juros retificados no ativo? Existe. Nós vamos entender isso lá na parte de escrituração. Porque lá na parte de escrituração eu vou explicar, além desses fatos, eu vou explicar outros também que são muito importantes e que podem gerar um nó na cabeça do aluno de contabilidade, o iniciante. Mas calma, isso aqui eu quero que você entenda o quê? Que não importa se a aquisição é à vista, a prazo, com juros ou sem juros. Toda aquisição de bens, ela é o quê? Fato permutativo. Não importa se você está comprando com juros ou sem juros. Não importa se é à vista ou é a prazo. Toda aquisição de bens, falou, a aquisição de bens, fato permutativo. Mas é com juro, fato permutativo. Mas fato permutativo. Mas fato permutativo. Mas Vinícius, não tem mais, é fato permutativo. A aquisição de bens na contabilidade é fato permutativo. Acabou. Por causa do regime de competência. Tá? Certo? Beleza? Esses juros não incorridos, nós vamos estudar lá na aula de contas, que ele chama-se juros a transcorrer. Juros a apropriar. Nós vamos aprender lá na aula de contas, tá? Calma, que nós vamos chegar lá. Mas lá na aula de contas vai entender juros não incorridos a transcorrer, tá? Tudo bem? Beleza? Show de bola. Vamos lá. Pagamento de dívida, esse é mole, né? Esse daqui é mole. Esse daqui você diminui um ativo e diminui um passivo. Por quê, Vinícius? Porra, vamos botar aqui R$1.000. Vamos lá, ó. Volta. Aí, beleza. Ó, saída do dinheiro. Você está entregando, né, o cascalho lá, o faz-me rir, pro dono do crédito. E o passivo está diminuindo? A baixa da dívida. Você tinha dívida, agora você não tem mais. Certo? Você tinha uma dívida, agora você não tem mais. Tá bom? Beleza? Tranquilaço. Então, pagamento de dívida é light. Eu acho que é tranquilo, tá? Então, não precisa ter pressa, calma aí. Fica de boa. Entre elementos do passivo. Então, aqui, ó, veja. Fato permutativo entre elementos do passivo. Eu vou trocar um passivo por outro. Beleza? A lógica aqui é essa. Vou diminuir um passivo e aumentar outro. Então, vou trocar uma dívida por outra. Mais ou menos isso. Primeiro exemplo aí é a retenção de folha de pagamento. O que é retenção de folha de pagamento? Cara, o exemplo mais comum, mais prático de prova é o seguinte. Você vai pensar comigo o seguinte. Quando a empresa paga, tem lá, a empresa é obrigada a pagar o salário e os encargos para o funcionário, certo? Então tá lá, salário base, adicional, gratificação, beleza. Só que é o seguinte, o governo, ele é malandro, velho. Ele é malandro. Porque é o seguinte, o funcionário é obrigado a recolher a parte dele do INSS. Então, quando você recebe o seu salário, você tem que pagar o INSS. É o que a gente chama de despesa do empregado, é o INSS do empregado. Existe o INSS patronal? Existe, mas também existe o INSS do empregado. Então, em tese, o empregado recebe o pagamento e aí vai lá e deveria quitar o carnê do INSS. Só que o governo é malandro. Vamos imaginar uma fábrica da Heineken, tem 20 mil funcionários. Eu tenho uma empresa pagando 20 mil funcionários, beleza? É mais fácil fiscalizar uma empresa ou 20 mil funcionários? Óbvio, né? É mais fácil fiscalizar a empresa. Então, o legislador falou o seguinte, então vamos colocar na conta da empresa a obrigação do recolhimento desse valor do INSS do empregado. O INSS da empresa, a empresa já paga para o INSS. Mas a legislação fala que o valor
devido pelo empregado deve ser retido pela empresa. Então, o que acontece? Quando a empresa, o funcionário trabalhou, então lá no dia 30 do mês, vai lá, tem lá o salário a pagar para o funcionário, R$2.000. A empresa, o funcionário trabalhou, presta atenção, o funcionário trabalhou, a empresa tem uma dívida com o funcionário de quanto? R$2.000. Então vai lá, dívida com o funcionário. Aí a empresa tem que reter do funcionário o valor do INSS. Então a retenção eu vou tirar da dívida com o funcionário e vou registrar uma dívida com o INSS. Então a retenção em folha de pagamento, você tira da dívida com o funcionário, você deixa de pagar para o funcionário para pagar para o INSS. Você troca um passivo por outro. Então a retenção em folha de pagamento é um exemplo de fato permutativo. O valor total das dívidas da empresa não se alteram. Eu tinha que pagar R$2.000 para o funcionário, agora eu vou pagar R$1.900 para o funcionário e 100 para o INSS. Pergunto, o valor total de R$2.000 de obrigação da empresa mudou? Não. Ao invés de pagar R$2.000 só para o funcionário, eu tiro os R$100 dele e pago para o INSS. Mas veja, o dinheiro não sai do meu bolso, sai do salário do funcionário. A despesa é do funcionário. Então vamos lá, como é que eu registro aqui? Como é que eu raciocino aqui? O raciocínio aqui é o seguinte, você vai diminuir um passivo e vai aumentar outro. Por isso, em permuta entre elementos do passivo. Tá? Então aqui, por exemplo, sei lá, o meu exemplo foi R$100, né? R$100. Diminui o passivo. Retenção do salário do funcionário. O funcionário tem que receber R$2.000, mas aí eu vou tirar R$100 que eu tenho que pagar para o INSS. Então aqui você vai registrar a dívida com o INSS. Então eu vou ter que pagar lá para o INSS. Beleza? Lá na aula de contas, a gente vai dizer que existe uma conta que representa tudo isso. Cada um desses itens e tal vai ter uma conta, como se fosse um envelopezinho. Mas calma que eu estou explicando isso para os alunos que já estudaram contas, já estudaram contabilidade alguma vez. Mas eu quero que você entenda isso devagar, tá? Então, retenção em folha de pagamento é um fato permutativo entre elementos do passivo. Reclassificação de passivo. O raciocínio é exatamente o mesmo. Diminui o passivo aqui, aumenta o passivo aqui. Vamos imaginar aqui 100 mil. Tá? Então, diminuição de dívida de curto prazo, por exemplo, aumento de dívida de longo prazo. Aqui, um exemplo simples vai ser o quê? Vai ser o seguinte, eu tinha uma dívida com o banco, fui lá, renegociei a dívida, era para pagar daqui a 1 ano, vou pagar daqui a 2. Pronto, troquei uma dívida por outra, certo? Ou então eu tinha a dívida com o banco A, vendi a dívida, troquei a dívida pelo banco B, troco um passivo pelo outro. Veja, eu não estou mexendo nos valores, tá? É um valor pelo outro, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então por que eu faria isso? Sei lá, você tem relacionamento melhor com o banco X do que com o banco Y e tal. Podem ser por N fatores, tá? Quando você mexe nos valores, aí você vai ter um problema, que você pode aumentar ou diminuir o patrimônio líquido. Mas a regra geral é, reclassificou o passivo de curto prazo para longo prazo, fato permutativo entre elementos do passivo. Beleza? Show de bola, pessoal? Muito bem. Com isso, a gente fecha aqui mais um bloco, tá, da nossa aula aqui de atos e fatos. Então, estamos quase fechando os fatos permutativos para a gente ir para os fatos modificativos, beleza? Então, não sai daí, já já a gente volta.